Oi, povo! Louvado e exaltado seja o nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador, Jesus. Tiago, capítulo 5, nós vamos ver alerta aos ricos, também instruções do Senhor a ter paciência no sofrimento, continuar honrando o nome dele. E lá no final da carta, que hoje é o último capítulo, Tiago ele encerra de um modo diferente quanto a maioria das cartas do Novo Testamento. Ao invés de saudações finais, ele nos coloca aqui um exemplo de igreja de Cristo sendo igreja. Como que igreja é igreja? Então aqui logo no verso 1 diz assim: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará, ou seja, será como prova contra vocês. E como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias, que até esse momento parece que o Senhor odeia todos os ricos, mas na verdade o Senhor está falando de um rico em específico, revelado no próximo verso, que é o verso 4 que eu vou ler agora. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que por vocês foi retirado com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O Senhor não nos abandona. O rico aqui que ele está falando é o rico que adquiriu a riqueza por meio de fraude. Então não glorifica o nome de Deus. E essa fraude sofrida pelo povo, pelos trabalhadores, ela está sendo assistida pelo Senhor. Por mais que você esteja passando por uma situação dessa e ache que não, o Senhor nos dá a certeza que chegou aos ouvidos dele o nosso clamor. Então aqui no verso 5, ele descreve como que esse tipo de rico vive. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartando-se de comida em dias de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência, ou seja, vocês ricos que enriqueceram por meio de fraude, que têm se aproveitado e agido com covardia a respeito daquelas pessoas que querem seguir Cristo. O justo, nada mais, nada menos, é as pessoas que se esforçam para cumprir a palavra do Senhor, se preocupam com isso. Muitas vezes sofrem e se sentem impotentes, não conseguem oferecer resistência à covardia, que é isso que está dizendo aqui. Mas o Senhor nos apresenta o que vale a pena ser vivido. Por mais que aos olhos humanos não vale, não parece, mas realmente vale, é o verso 7 em diante, o Senhor nos revela. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E ele nos instrui como enriquecer de forma lícita. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Então, a prosperidade aqui correta, de forma correta, adquirida de uma forma que o Senhor não é envergonhado. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago mostra pra gente que a riqueza adquirida não deve ter o seu fim nela mesma. Para valer a pena tem que ter um propósito. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está à portas. Então aqui é a preparação que nós temos que ter. Se a gente quiser ocupar o lugar do juiz, nós estaremos perdidos, porque o juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. A gente não costuma dizer que hoje em dia falta exemplo, falta referência? Então, o Senhor nos deixa aqui que os profetas são
a referência, uma referência boa. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Seja como seu Pai, tenha compaixão e misericórdia. Porque as lutas, as batalhas, as tribulações não apagam a bondade de Deus na nossa vida. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês quando for sim e o não quando for não, para que não caiam em condenação. Então, cuidado, é um alerta aqui, cuidado aos acordos que você faz, que nós venhamos ter muito cuidado nisso. Que quando for para dizer sim, que a gente diga sim, mas quando for para dizer não, que a gente também tenha coragem e diga não. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Aí o Senhor já alinha a expectativa dele com a nossa realidade. A realidade do povo de Deus é essa, ó. Se há alguém que está sofrendo, que esse alguém, que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores, que esse alguém cante louvores, louve ao Senhor. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que esses orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Então, o que o Senhor espera que a gente faça em cada situação é colocado aqui. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então você confessa os seus pecados para outra pessoa, essa pessoa confessa os pecados dela para você e assim vocês serão curados. Pessoas confessam para pessoas para serem curados e pessoas confessam para Deus para serem perdoados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A igreja, sendo igreja, tendo uma oração eficaz. Ou seja, se nós corrermos atrás de girar a nossa vida em torno de cumprir o que está escrito, a nossa oração vai ser eficaz. Elias era um homem como nós e ele é um exemplo disso. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Essa passagem você consegue encontrar lá em 1 Reis, no capítulo 17 e capítulo 18. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Seja essa pessoa, seja a pessoa que Cristo revela o reino celestial. Cristo vive em mim, Cristo vive em você. Aleluia. Glória a Deus.